Olá, meu nome é Suelen Suffen e começa agora mais um podcast Matsuda. Hoje vamos falar de tecnologia, vamos falar de sementes e os benefícios da incrustação. E para falar sobre este tema, sobre este assunto que é tão importante, aqui ao meu lado, o engenheiro agrônomo da empresa, Pedro Henrique Lopes Lorenzoni. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Suelen, obrigado a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui e poder transmitir um pouquinho de informações, realmente repassar um pouquinho do que consiste a tecnologia de sementes mais focada em sementes forrageiras. Certo, o prazer é nosso em receber você aqui, você que é responsável, pelo laboratório. Então, antes de começar o nosso bate-papo, falar especificamente sobre o assunto, se apresenta para o pessoal quem é o Pedro, há quanto tempo você está aqui na Matsuda, Pedro? Bom, como você bem pontuou, meu nome é Pedro Henrique Lopes Lorenzoni, sou engenheiro agrônomo e faço parte do departamento técnico de sementes e estou na empresa há um pouquinho mais de 20 anos e mais ou menos uns 18 aí à frente da coordenação do laboratório de análise de sementes, ou seja, do controle de qualidade, e também mais ou menos aí uns 13, 14 anos também à frente da tecnologia de sementes, no que tange o recobrimento e tratamento das sementes que são comercializadas. Muito bem, um assunto que você entende muito bem, né? A Matsuda é uma empresa com tradição de 75 anos no mercado, lançou há mais de 15 anos as sementes incrustadas da linha Série Gold, que é, sem dúvida, uma revolução no mercado agropecuário, né, Pedro? Elas são um sucesso até hoje, tanto no Brasil quanto no exterior. Quais são os tratamentos que envolvem essas sementes? Tá. Os tratamentos, a gente não pode simplesmente enxergar a semente produto final, ela já incrustada, ela já com o recobrimento em volta de realmente da semente propriamente dito. Porque antes dela receber esse revestimento, ela recebeu alguns outros processos que eu acho interessante a gente comentar aqui. Porque depois que ela é colheita, vai para a UBS e sofre o processo de limpeza e classificação, a Matsuda ela também tem um processo que a gente chama de escarificação. E nesse processo de escarificação, que não deixa de ser um tratamento, a gente já consegue eliminar grande parte de alguns inconvenientes que os produtores poderiam apresentar ou poderiam estar levando para dentro das suas propriedades. Como, por exemplo, ovos de cigarrinha, ovos de outros insetos, nematóides, principalmente aqueles mais exógenos que estão da parte de fora da semente, como heteródora, meloidógene, rotilencos, pratilencos. Então, são algumas questões sanitárias que já são evitadas durante esse processo aí de escarificação. E, logicamente, que depois, na hora que essa semente, após a escarificação, ela é encaminhada para o setor de recobrimento, propriamente dito, para receber o revestimento, aí, mais uma vez, ela recebe um tratamento com fungicida para, posterior, receber o recobrimento com produtos específicos para o tratamento de semente, tá? Inclusive alguns componentes desse blend que a gente recebe de uma empresa parceira da Matsuda, que realmente casou muito bem tecnologia de semente com tecnologia de recobrimento, que é a Incotec. Então, são materiais que, inclusive, parte deles são importados. Então, realmente, que vão favorecer para que a semente que recebeu esse recobrimento, ela germine e não só, também tem um desenvolvimento, um arranque inicial bem vigoroso. Então, ela também recebe o recobrimento, propriamente dito, que é um blend de vários materiais, e dependendo da solicitação, aí é um tratamento que a gente deixa como opcional. Então, se o cliente precisa, não é se ele quer, se ele precisa, nós temos aí a disponibilidade de fazer a aplicação de inseticidas. Então, nós temos hoje 2 moléculas que podem ser incorporadas, que aí é o fipronil ou o tiametoxan. Então, são 2 moléculas aí de inseticida que podem ser adicionadas. Só que aí, mais uma vez, esse tratamento, diferente do fungicida, o fungicida não, ele vai como se fosse de linha. Já o inseticida, ele é um opcional, é um agregado aí que o produtor especifica se ele precisa ou não, e se precisa, qual seria a melhor molécula que ele prefere trabalhar. Muito bem, esse processo de incrustação das sementes, antes ele era feito só lá, né, nessa empresa que é a nossa parceira, na Incotec, inclusive é uma tecnologia exclusiva, só a Matsuda
tem essa tecnologia, né, Pedro? E hoje, como é que funciona esse processo de incrustação? Exatamente. A Incotec ela é uma empresa que no Brasil, se não me falha a memória, ela está com seus 15 anos também, só que no mundo ela já vem trabalhando com recobrimento de semente. Desde a sua fundação, é uma empresa que tem mais de 70 anos também no mercado mundial. Então ela engloba e tem muita tecnologia de recobrimento de semente. Não só incrustação, mas pelletização, o próprio tratamento com polímeros, com discos. Então são várias tecnologias que eles possuem. E quando eles iniciaram essa parceria com a Matsuda, como você bem lembrou, nós preparávamos as sementes até essa fase da escarificação, enviávamos sementes lá para a unidade, para a sede deles aqui no Brasil, em Olambra. As sementes eram revestidas, aí de acordo com a demanda que nós tínhamos. Então, se for de linha, 100% tratado com fungicida. Mas, caso tivesse algum tratamento com inseticida, a gente tinha que especificar. E aí, essas sementes elas retornavam para Álvares do Machado. E aí, daqui era feita a comercialização. Era empacotado nas embalagens finais e aí sim comercializada. Só que no primeiro ano, nós tivemos uma venda razoável, só que já no segundo ano, essa venda praticamente mais do que dobrou. Então, provando aí o sucesso que essa tecnologia de incrustação teve nesse primeiro ano. E, nesse momento, a Incotec é uma empresa renomada mundialmente, só que ela tem uma grande experiência, ou tinha, né? Agora ela tem de forrageiras também, mas ela tinha uma grande experiência com sementes de hortaliça, com sementes florestais, ornamentais, então, cujos lotes de semente são 10 quilos, 5 quilos, então são lotes pequenos. Já no caso de forrageiras, nós estamos falando em lotes de 10 mil quilos, 5 mil quilos, 8 mil quilos. No caso de Ruziense, por exemplo, um lote poderia ter 20 mil quilos. Então, eles não estavam 100% preparados para esse volume de mercadoria adentrando a sua unidade para ser processada para depois retornar para Álvares Machado. Então, foi nesse segundo ano que levantou uma luzinha amarela, opa, a gente vai ter que aumentar. E aí, nesse processo de aumentar a unidade produtora deles, é que o pessoal teve a ideia de licenciar essa tecnologia para a Matsuda. Então, aí iniciou-se aí todo um processo de licenciamento, onde a Matsuda ela comprou os equipamentos e recebeu o treinamento apropriado da Incotec, e hoje ela consta aí com vários equipamentos de incrustação e com uma capacidade produtora aí de mais ou menos 40, 50 toneladas por turno. Então, realmente aumentou demais a sua capacidade de produção. E, como você também bem pontuou, hoje a Matsuda é a única empresa no mundo que tem um processo de licenciamento com a Incotec. Então, o que prova que realmente a Incotec ela apostou, ela realmente tem uma grande confiança no serviço que nós fazemos aqui, realmente beneficiando, tratando e levando para o produtor aquilo que a gente poderia ter de melhor. Então, realmente eles confiam no nosso trabalho, confiam no nosso processo. Isso daí realmente vem agregando cada vez mais, tanto é que nós estamos falando em uma parceria de mais ou menos 15 anos, e durante esse processo nós já temos aí várias tecnologias de incrustação. Não foi, nós temos a tecnologia antiga, que iniciou-se aí todos os trabalhos, exato, só que depois essa tecnologia ela foi evoluindo. E a Incotec, junto com essa evolução, ela vem trazendo para a gente essas evoluções conforme a demanda, conforme a necessidade do próprio produtor. Então, é ele que nos traz algumas dificuldades que eles encontram no campo e a gente discute com o pessoal, com a área técnica da Incotec e tentamos juntos aí desenvolver melhorias nessas tecnologias para que realmente favoreçam cada vez mais o dia a dia ali da fazenda. Bom, e quais são as vantagens para o produtor quando ele escolhe uma semente incrustada da linha Série Gold? Como você pode pontuar essas vantagens no campo? De uma forma direta, que seria fácil um pouquinho até de explicar e também de entender, é que quando a gente faz a distribuição das sementes no solo,
independente da incorporação, se é com grade, se é com galhada, se é com rolo compactador, se é plantado em linha, ou a lanço, ou aéreo, independente do processo de plantio. Quando a gente distribui uma semente no campo, ela cai ali na terra, as condições que essa semente vai receber para iniciar o processo de germinação são as condições que o próprio solo vão fornecer. Então, a questão de umidade, a questão de temperatura, nutrientes, tudo isso daí vai de acordo com o que tem no solo e a capacidade desse solo, que aí envolve textura também, granulometria, de estar nutrindo essa semente nesse processo inicial. No momento que a gente trabalha com uma semente incrustada, aí já esse aspecto muda. E não muda pouco, muda muito. Por quê? Independente de que a semente tenha caído naquele mesmo solo, porém a semente está recoberta com um material de recobrimento, e esse material de recobrimento, ele sim possui alguns materiais que melhoram essa captação, essa umidade do solo. Elas disponibilizam alguns macro e micronutrientes essenciais durante esse processo inicial de germinação. Então, de uma forma geral, ela germina dentro do revestimento e não no solo. Então, o revestimento favorece para que ela tenha não só uma germinação, mas também um desenvolvimento inicial, um arranque inicial melhor quando comparado com uma semente convencional. Então, realmente, aí já seria o grande benefício de se trabalhar com sementes incrustadas. Além de outras vantagens, como, por exemplo, facilita um pouquinho a regulagem dos equipamentos. Então, consigo trabalhar com uma regulagem mais precisa. Ela tem por ter um peso um pouquinho maior do que uma semente convencional, ela tem uma balística, uma distribuição mais uniforme, ou seja, ela consegue, no sistema de plantio a lanço, por exemplo, ela tem uma balística melhor, então a desuniformidade de plantio vai ser bem reduzida. Então eu consigo diminuir aquelas falhas que normalmente ocorrem no plantio a lanço. Porque o produtor ele não sabe onde ele está passando com o trator, ele tem uma noção, olhando o rodado do trator, em alguns casos GPS, mas sempre acaba ficando alguma falha. E essas falhas são evitadas, porque a semente incrustada ela tem essa facilidade de ser distribuída, além de ter uma boa vazão. Então, o que faz com que esse processo de plantio flua bem melhor quando uma semente, comparado com uma semente convencional, com um valor cultural um pouco mais inferior. Então, todas essas são características positivas e faz com que o produtor consiga trabalhar com menores densidades de semeadura. Então, quando a gente falava antigamente de jogar 10, 12 quilos por hectare de uma semente convencional, com uma semente com essa tecnologia de recobrimento Série Gold da Matsuda, ele consegue trabalhar com 6 quilos, 5, 6, em algumas situações 7 quilos por hectare. Então, ele consegue reduzir a densidade de semeadura, ou seja, o custo por hectare acaba ficando mais interessante e com a mesma formação, quando não uma formação, inclusive, um pouquinho mais vigorosa do que uma semente convencional por conta do próprio revestimento. Certo. E quando a gente fala de toda essa evolução, quando a gente pensa nas sementes incrustadas, né, veio uma dificuldade para o produtor que era justamente fazer o plantio a lanço, que você comentou agora. E aí a Matsuda, mais uma vez, foi lá, fez pesquisas e colocou no mercado uma linha de semeadeiras, que começou lá atrás com a Show, que se encaixava perfeitamente com o plantio das sementes incrustadas, né, Pedro? Porque antigamente era feita uma adaptação nas máquinas, nas adubadeiras, para fazer esse plantio, né? Então, vamos falar um pouquinho disso também, porque não tem como fugir, né? Foi uma coisa, depois a outra, enfim. Exatamente. Antigamente, o que a gente orientava era sementes de alta pureza ou incrustadas, o ideal seria trabalhar com semeadeiras de plantio em linha. Agora, muitas vezes esse equipamento, para aquele pecuarista, era um equipamento inviável. Ele não tinha esse equipamento disponível na fazenda. Ele tinha uma máquina de aplicação de calcário, aplicação de fertilizantes, que é algumas marcas aí de distribuição de fertilizantes, como você bem pontuou, distribuição de fertilizantes, de corretivos a lanço. Então, para que esse equipamento se tornasse viável
para uso de semear sementes de forrageiras, ele foi muito bem utilizado quando as forrageiras tinham um valor cultural, na época, um pouco mais baixo do que os atuais. Antigamente a gente falava em valor cultural de 35, por exemplo, para as braquiárias. Então era uma mistura que realmente essa mistura era necessária por conta do sistema de plantio, que a gente não conseguia uma regulagem adequada. Então o equipamento, mesmo na regulagem mínima ali, ele sempre acabava jogando quantidades exorbitantes de semente. Então, para evitar o gasto excessivo de semente, a gente tinha que vender ou comercializar uma semente com valor cultural mais baixo, ou seja, para ele melhorar a homogeneização durante a distribuição. Com o advento das sementes incrustadas, inclusive com essa necessidade que nós enxergamos aí dos produtores em se ter uma semente de qualidade, mas não ter como distribuir a quantidade correta, é meio que um tiro no pé. Então, aí a Matsuda Equipamentos começou a trabalhar fortemente nessa linha de equipamentos. E aí foi onde veio a primeira semeadeira Show da Matsuda, que trabalha com grandes volumes de semente, porém com uma regulagem precisa. Então, é um equipamento que semeia aí, tem uma largura de trabalho, dependendo do equipamento do trator, pode chegar até 12 metros. E é um equipamento também que tem uma precisão de mais ou menos, se eu quiser trabalhar com 2,5 kg por hectare, que normalmente o pessoal trabalha com, não para integração lavoura-pecuária, mas simplesmente para distribuição de semente, para formação de palhada para cultura de verão, é um equipamento que consegue manter essa regulagem de 2,5 kg, 3 kg por hectare, do começo ao fim. E aí, logicamente, foi melhorando, nos foi trazendo novas demandas, novas solicitações por equipamentos um pouquinho menor, para que pudessem ser incorporados na frente do trator e aí fazendo a incorporação. Então, semeava na frente do trator e o trator mesmo já vinha incorporando, de repente passando um rolo compactador atrás, ou seja, eu conseguiria diminuir um pouquinho aí os custos de plantio. Aí foi onde veio a Show Júnior, que aí com volume menor e uma sistemática também, já não é um plantio a lanço pendular, com sistema pendular, já é em forma de disco, porém com a mesma precisão e a mesma também facilidade de regulagem, que a gente sabe que normalmente algumas máquinas de semeio, de distribuição a lanço que tem esse disco, normalmente eles tendem a jogar semente mais para um lado ou para o outro. E a Matsuda Equipamentos ela desenvolveu então, um processo que você consegue, inclusive, ajustar esse ângulo. Se você está vendo que ela está jogando um pouquinho mais para a direita, você consegue ajustar e deixar ela centralizada com o trator. Então, realmente, um equipamento fabuloso que permite trabalhar com essa distribuição na frente do trator e as sementes serem incorporadas na mesma operação com o rolo compactador atrás. E depois ainda veio a semeadeira Show ILP, que aí é uma semeadeira pequenininha, elétrica, que pode ser inclusive acoplada à barra de pulverização dos pulverizadores. E aí sim, de repente, 3 máquinas, uma no centro, 2 mais espaçadas nas laterais, e aí trabalhando com grandes volumes para a subsemeadura, que aí também é uma tecnologia que vem ganhando espaço aí, vem sendo bastante trabalhada, mais uma vez mantendo essa precisão e essa facilidade de regulagem. Então, realmente, nós temos a semente adequada, com tecnologia de recobrimento adequada e também equipamentos que vão favorecer para que aquela quantidade que nós recomendamos para que seja distribuída, seja mantida com os equipamentos. E aí ele tendo, logicamente, um custo-benefício muito interessante para formar suas áreas. É um pacote de tecnologia realmente, né, Pedro, que a Matsuda oferece para o produtor. Se a gente para pensar, você vai falando aí, muita coisa aconteceu, uma evolução muito grande em pouco tempo, né? Hoje, por exemplo, a gente já está na 3ª tecnologia da linha Série Gold. Então, é uma linha completa de semeadeiras e é uma linha completa também de tecnologia de sementes, tanto para o pecuarista, para formar pastagem, como também para o agricultor, né? Exatamente. Então,
a gente está falando de 15 anos aí dessa parceria Matsuda-Incotec, do advento aí das sementes Série Gold. E como você bem pontuou, em 15 anos nós tivemos aí inovações tanto da tecnologia, propriamente dito, com o advento da Série Gold, depois da Série Gold Star e agora da Série Gold+, no que tange o recobrimento em si. Nós tivemos também aí alguns ajustes nos tratamentos, como fungicida, como inseticida utilizado. Antigamente a gente só tinha um inseticida disponível, uma molécula. Hoje a gente tem duas, que aí fica a critério do produtor qual que ele tem uma certa prioridade ou preferência de utilização. E o próprio equipamento de distribuição, que também aí veio sofrendo aí alterações para que para cada situação ele tem equipamento disponível para poder trabalhar com essas sementes. Bem, dentro da linha Série Gold, então, nós temos essas 3 tecnologias. A Série Gold, a Série Gold Star, que hoje a gente fala que ela é exclusiva, né, para quem trabalha com integração, e a Série Gold+. Inclusive, pode-se fazer o plantio até na 3ª caixa, sem que haja nenhum dano com essas sementes, né, Pedro? Exatamente. O advento da semente Série Gold, que foi a inicial, é muito fácil de identificar. Quem que tiver interesse e adquirir sementes, ele vai ver que a semente de pânico, por exemplo, que hoje ele é identificado como megatirsos, mas é o que todo mundo chama de pânico. Então, as sementes de pânico ainda possuem essa tecnologia de sementes Série Gold, que é uma incrustação cinza. Depois veio a tecnologia Gold Star. Por que veio a tecnologia Gold Star? Justamente porque a maioria dos sistemas de plantio que trabalham com integração lavoura-pecuária, eles não trabalham com esse processo de distribuição a lanço. Em sua grande maioria, eles trabalham com distribuição plantando, por exemplo, milho, e depois vinha com um ajuste, uma 3ª caixa, para sementes miúdas. Então, elas eram distribuídas no chão e depois incorporadas pela própria roda ali da plantadeira. Então, quando a gente trabalhava com uma semente de braquiária, por exemplo, na tecnologia Série Gold, então, nessa 3ª caixa, para quem nos acompanha entender um pouquinho, nessa 3ª caixa, pelo volume, pela densidade de semeadura ser baixa, a gente está falando de 2,5 kg, 3, no máximo, estourando aí 4 kg por hectare. Então, era uma regulagem muito pequena. E para ele conseguir essa regulagem, ele tinha que fechar bastante a vazão. E quando ele fecha a vazão dessa 3ª caixa, que é como se fosse um coxo, e tem como se fosse uma cremalheira, uma engrenagenzinha ali cheia de dentes, que pega um pouco de semente e leva para baixo e distribui. Nessa engrenagenzinha, quanto mais fechada a gente trabalha, maior vai ser o impacto desses dentes para ela pegar uma porção de sementes e levar para a distribuição. E nesse processo de coleta, essas engrenagens acabavam danificando muito o recobrimento. Então, nós tínhamos um pouco dessas queixas desses clientes que trabalhavam com um sistema de 3ª caixa. E como a gente comentou no início, todas essas dificuldades enxergadas, esses desafios enxergados no campo, a gente sempre sentava para discutir junto com o pessoal da Incotec. E aí foi onde surgiu essa ideia de desenvolver uma tecnologia que suportasse melhor esses impactos. Mais flexível. No início, a gente pensou em melhorar a dureza. Só que aí, realmente, quando a gente melhora a dureza, a semente acabava quebrando mais. Então, aí foi onde veio a ideia da Incotec de não colocar um material mais rígido, mas sim mais flexível, mais elástico. E aí foi onde surgiu a semente Série Gold Star. Então, além dela ter uma fluidez, um acabamento mais polido, ela também tem uma elasticidade maior no recobrimento. Então, ele consegue absorver alguns pequenos impactos sem se romper e expor a semente que está ali dentro dela. E realmente essa tecnologia Série Gold Star realmente foi um sucesso e tem sido muito bem utilizado por esses produtores que possuem a 3ª caixa.
e em algumas situações, inclusive até a distribuição a lanço, porque realmente ela flui muito bem e consegue aí trabalhar com pequenos volumes, como a gente comentou, 2,5 kg, 3 kg por hectare, atendendo muito bem esse mercado. E aí, logicamente, quem trabalha com a pecuária também começou a investir, começou a melhorar as suas tecnologias de plantio. E em algumas situações a gente trabalhava, mas por que não a gente ter uma tecnologia que tenha as qualidades da Gold, as qualidades positivas da Gold e as qualidades positivas da Gold Star. Aí, mais uma vez, a gente sentou junto com o pessoal da área técnica da Incotec e foi onde surgiu a ideia de desenvolver essa tecnologia Gold+. Então, hoje a tecnologia de semente série Gold+, ela tem toda aquelas qualidades da série Gold, porém com os benefícios da Gold Star nessa questão de fluidez. Então, ela também tem um acabamento bem mais polido e também tem uma elasticidade maior. Então, ela também consegue suportar pequenos impactos, o que faz com que ela tenha uma menor liberação de pó, mesmo naquelas condições onde a gente trabalha com semeadeiras de distribuição a lanço, que tem um agitador e esse agitador faz uma certa fricção, uma abrasão nas sementes, e que se ela não tiver essa elasticidade, essa flexibilidade do seu revestimento, ele acaba se soltando aos poucos e formando pó um pouquinho ali na distribuição, o que ocorre em menor intensidade com a tecnologia de semente série Gold+. Certo, então a tecnologia, como a gente vê, ela é um caminho sem volta, né? Aquele produtor que escolhe a tecnologia série Gold, seja na formação da pastagem ou na integração, porque todas as tecnologias, elas são livres de nematóides, né, Pedro? Com certeza não volta mais, é só subida. Exatamente, como a gente comentou, antes dessas sementes serem escarificadas, serem incrustadas, elas passam por um processo de escarificação, que é onde a gente consegue eliminar aí esses nematóides, como Heterodra, Meloidogene, Rotilencos, Pratilencos, que realmente causam grandes prejuízos aí para as lavouras subsequentes. Talvez para aquele pecuarista esses nematóides não trariam grandes problemas, porque não são nematóides de pastagem. Mas com certeza, se ele fosse dessecar e plantar soja, plantar milho, algodão, feijão, com certeza são nematóides preocupantes para essas outras culturas. Certo. E em relação ao meio ambiente, quando a gente pensa em criar os animais em um ambiente sustentável, essa tecnologia série Gold também contribui? De certo modo, sim. Porque quando a gente fala em fungicida, quando a gente fala em inseticida, o que se fala bastante é que quanto mais tecnologia nós trazermos para dentro da semente, melhor vai ser esse caráter ambiental. Por quê? Quando a gente fala em tratamento via solo, tratamento em sulco, ou tratamento em pulverização de área total, pulverização só do sulco de plantio, querendo ou não, nós estamos falando em um volume de aplicação ainda elevado. Agora, quando a gente faz o tratamento da semente, o próprio componente químico, o ingrediente ativo que a gente está aplicando nessa área toda, é só aquele que está presente na semente. Então, a gente consegue o quê? De certo modo, a gente está reduzindo a quantidade de ativos distribuída em uma área. Então, com certeza, favorece muito essa questão de a gente otimizar a molécula do inseticida ou do fungicida e fazendo praticamente um tratamento de área total. E lógico que outro benefício é que quando a gente trabalha com sementes escarificadas, tratadas com um revestimento que vai ter uma melhor germinação, um melhor arranque inicial, ou seja, nós temos pasto mais rápido, e quanto mais rápido eu tenho a cobertura de solo, menor as chances de uma sementeira, de uma invasora germinar e querer também ocupar espaço, e aí, sendo necessário, entrar com herbicidas, entrar com algum controle. Então, a gente também consegue aí diminuir quando se trabalha com semente de alta tecnologia.
Pedro, e para a gente finalizar esse bate-papo sobre tecnologia, né, a Matsuda não só coloca tecnologias no mercado, como também cultivares com a marca MG de Matsuda Genética. Isso começou há muitos e muitos anos atrás, mas aqueles que foram lançados a partir do ano de 2015, eles já saem da empresa, assim, eles já saem de fábrica com os tratamentos, com a tecnologia Série Gold. Com certeza, só que lembrando que independente da cultivar comercializada, que realmente nós temos aí toda a linha MG, MG4, MG5, MG12, MG6, então, ou seja, são todas tecnologias desenvolvidas pela Matsuda, elas estão disponíveis na tecnologia. Aí nós temos Gold+, principalmente, e algumas na tecnologia Gold Star, e no caso dos pânicos, inclusive, nós temos também na série tradicional, a série Gold. Só que para isso, o produtor, o cliente, ele deve pedir. Porque além de estarem disponíveis nessas tecnologias de recobrimento que nós temos, elas também estão disponíveis em outras formas. Então, com certeza, sempre que for feito um pedido, lembrar de conversar com o seu representante, com quem te atende, de que realmente, eu prefiro trabalhar com sementes Série Gold, ou Série Gold+, ou Série Gold Star. Que aí sim, com certeza, o pedido vai chegar aqui para a gente e essas sementes vão ser tratadas aí com maior carinho. Muito bem, esse bate-papo realmente é sempre muito importante antes de você adquirir o cultivar que vai implantar na sua propriedade, né? Bom, você que acompanhou o nosso podcast, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, entre em contato com a nossa equipe ou deixe também nos comentários, alguém da nossa equipe vai responder. E já aproveitando, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, fique sempre ligado que nós estamos sempre postando novidades, então é só ativar o sininho. Pedro, obrigada pela sua participação aqui, lembrando que esse podcast ele vai estar em todas as plataformas digitais. Obrigada. Obrigado, Suelen. Obrigado a todos. Espero que tenha levado aí um pouco de informações e até uma próxima, se Deus quiser. Muito bem, obrigada pela companhia e até a próxima.